E se eu lhe dissesse que existem palavras que não são apenas ditas, mas que se infiltram no inconsciente masculino como pequenos venenos doces, capazes de acender desejos que ele mesmo desconhece? E se o segredo da atração não estivesse no corpo, mas nas frases que atravessam o silêncio e desarmam defesas ocultas? Talvez você nunca tenha percebido que por trás de cada recusa, de cada indiferença, há uma brecha invisível esperando ser tocada, e que uma única frase pode ser a chave que abre esse cofre escondido. Pense nisso. Quantas vezes você acreditou que o desejo dele dependia do que via, do que tocava, do que possuía? Mas e se eu lhe mostrar que o verdadeiro poder está naquilo que se insinua na mente, e não no que se expõe ao corpo? As palavras certas funcionam como correntes invisíveis, moldando fantasias, construindo obsessões, fazendo com que ele mesmo questione os próprios limites. Não se trata de seduzir pelo óbvio, trata-se de manipular o invisível, o intangível, aquilo que Freud chamaria de pulsão reprimida que busca escapar. Talvez o mais perturbador seja perceber que não são frases complexas ou discursos elaborados que despertam essa centelha oculta. Ao contrário, são sentenças simples, aparentemente inocentes, mas carregadas de um peso simbólico que ele não consegue resistir. São palavras que desafiam sua masculinidade, mas ao mesmo tempo a alimentam, que despertam seu medo, mas simultaneamente inflamam seu desejo. E aqui surge a pergunta inevitável: por que tão poucas mulheres ousam pronunciá-las? Há algo de proibido, de quase perigoso, em vocalizar essas frases. Porque, ao fazê-lo, você não apenas desperta o homem que ele mostra ser, mas convoca o homem que ele teme revelar. E é esse contraste entre o que ele mostra e o que ele esconde que o aprisiona no jogo. Ele não consegue fugir, porque aquilo que foi dito continua ecoando em sua mente, mesmo no silêncio, mesmo na ausência. É como se cada palavra fosse uma tatuagem psíquica, impossível de apagar. Mas a questão que resta é: você teria coragem de dizer o que tantas evitam? Estaria disposta a cruzar a fronteira onde a linguagem deixa de ser apenas som e se torna arma, feitiço, labirinto? Este vídeo não é um guia de frases, é um convite para compreender o mecanismo secreto que transforma palavras em correntes invisíveis, desejo em obsessão, silêncio em rendição. E se você ousar atravessar esse caminho, cada frase proibida deixará de ser apenas uma combinação de sílabas e se tornará um portal para a mente masculina, um lugar do qual ele nunca mais conseguirá escapar. Há sempre uma fronteira invisível entre aquilo que ousamos dizer e aquilo que sufocamos em silêncio. Essa linha tênue, quase imperceptível, é o que sustenta grande parte dos jogos entre homens e mulheres. Palavras não ditas, frases que queimam na garganta, segredos que poderiam virar terremotos se atravessassem os lábios. Você já sentiu esse peso? Como se dentro de você existisse um arsenal de declarações proibidas, capazes de reconfigurar a maneira como ele olha para você, e ao mesmo tempo um medo atávico de pronunciá-las, de se tornar responsável pelo abalo que provocariam. Porque a verdade é que o homem não teme aquilo que vê. Ele teme aquilo que escuta e não consegue apagar. A visão se distrai, o toque se perde, mas uma frase dita no momento certo se torna uma sombra permanente, um eco que o persegue mesmo quando ele tenta afastar a lembrança. É por isso que tantas mulheres se prendem ao corpo e esquecem da mente, como se a sedução fosse apenas pele e não também linguagem. Mas Freud nos lembra: aquilo que realmente domina não é o gesto explícito, mas a sugestão que o inconsciente não sabe resistir. E aqui começa a contradição mais fascinante. Quanto mais um homem acredita estar no controle, mais vulnerável ele se torna ao impacto de palavras inesperadas, porque a masculinidade em sua superfície exige fortaleza, mas em seu núcleo mais profundo é feita de fissuras, dúvidas, fragilidades. Quando você ousa tocar essas rachaduras com uma frase proibida, algo nele se desmorona e, ao mesmo tempo, se reconstrói. É nesse colapso que nasce a obsessão, porque ele não consegue decidir se quer fugir ou permanecer preso.
Você já percebeu como uma simples frase pode ser mais perturbadora do que um gesto ousado? Como um sussurro carregado de desafio pode atravessar as muralhas que ele ergueu durante toda a vida? O poder da palavra está no fato de que ela não termina quando é dita. Ela se instala, germina, cresce em silêncio dentro da mente masculina até que se transforma em pensamento recorrente, em fantasma inevitável. E o que é o desejo, se não essa incapacidade de livrar-se daquilo que insiste em retornar? O curioso é que, no fundo, ele espera por isso. O homem anseia por alguém que ouse atravessar seus limites, ainda que nunca admita em voz alta. Ele precisa do confronto que o expõe e o redefine, do risco que o desconstrói e o recria. Quando você pronuncia uma dessas frases que a maioria jamais teria coragem de dizer, não está apenas seduzindo, está desafiando sua identidade, está mostrando a ele que existe um território onde não há máscaras, onde o controle se dissolve. E é justamente nesse território que ele descobre sua verdadeira vulnerabilidade. Mas a pergunta que resta, e que talvez pese sobre você agora, é simples e cruel. Você terá coragem de usar essas palavras, sabendo que depois de ditas, nada mais será como antes, porque uma vez atravessada essa fronteira não há retorno. O homem que escuta não é mais o mesmo, e a mulher que ousa dizer também não. É esse o ponto de partida da espiral em que vamos mergulhar. Uma espiral feita de frases que não são apenas ditas, mas que sangram no silêncio e se tornam eternas. Ele acredita que conhece os próprios desejos, que domina cada impulso e que só se deixa afetar pelo que escolhe. Mas não é assim. O inconsciente, essa terra subterrânea que governa silenciosamente cada gesto, já foi escrito muito antes de suas certezas conscientes. Uma palavra, apenas uma, pode rasgar a superfície e expor aquilo que ele nega até para si mesmo. Não é curioso pensar que o que o homem mais teme não é ser rejeitado, mas ser visto em sua nudez psíquica, onde sua força é apenas disfarce e sua virilidade, uma máscara frágil? O poder das frases proibidas nasce justamente desse paradoxo. Elas não seduzem apenas pelo que dizem, mas pelo que insinuam. Carregam um subtexto, uma promessa velada, um convite ao caos que ele não consegue recusar. É como se cada sílaba fosse um anzol cravado no inconsciente, puxando-o para águas mais profundas, onde não há garantias, nem lógica, nem defesas. Ali, ele deixa de ser aquele que decide e passa a ser aquele que é conduzido, mesmo acreditando ainda ter o controle. E você já percebeu como sua voz pode ser mais perigosa do que qualquer carícia? Porque quando a palavra atravessa a barreira da mente, não há pele que ofereça proteção. O corpo pode resistir ao toque, mas não há músculo capaz de barrar uma frase que ativa lembranças, medos e fantasias antigas. Esse é o ponto cego da mente masculina. Ela deseja ser invadida pelo que teme, deseja ser desarmada justamente no lugar onde se acreditava inviolável. Talvez seja por isso que, diante de certas palavras, ele hesite, desvie o olhar, silencie, por um segundo a mais do que deveria. Ele tenta racionalizar, tenta negar, mas por dentro já foi atingido. Essa hesitação não é fraqueza, é a prova de que você tocou o núcleo do desejo, aquela parte que não pode ser controlada pela razão. Cada silêncio, cada respiração suspensa é a confissão involuntária de que sua mente foi capturada. Há mulheres que evitam esse território porque sabem que, uma vez atravessada essa linha, não há como voltar atrás. Mas você não está aqui para o óbvio, está? Você não procura um manual de sedução barato, mas uma chave que abre portas interditas. Porque quando você ousa dizer o que não deveria ser dito, transforma a dinâmica entre vocês em algo irreversível. Ele não poderá mais olhar para você sem lembrar daquilo que escutou, sem sentir a marca invisível que suas palavras deixaram. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro jogo. Não naquilo que é visto, mas naquilo que não pode ser esquecido. O corpo se esquece, mas a mente repete. O instante se dissolve, mas a frase ecoa. E cada repetição interna o prende ainda mais a você, como se estivesse acorrentado por algo que ele mesmo não consegue nomear.
Então diga-me, você está disposta a ser a voz que ecoa ou prefere permanecer no silêncio confortável das que nunca ousam atravessar essa fronteira? Há um instante, quase imperceptível, em que o homem percebe que já não é dono de si. Não acontece quando você o toca, nem quando o olha, mas quando o obriga a pensar em você mesmo na sua ausência. Esse é o efeito mais devastador das frases proibidas. Elas não pertencem ao momento em que são ditas, mas se instalam como sementes no inconsciente, crescendo em silêncio até ocuparem todo o espaço. É nesse ponto que ele começa a confundir. Desejo com necessidade, atração com obsessão, presença com sobrevivência. E o que poderia ser mais perturbador para alguém que sempre acreditou ser livre? Ele se vê repetindo em sua mente aquilo que você disse, reconstituindo cada palavra como se buscasse decifrar um enigma. Mas não há enigma. Há apenas um feitiço. As frases que poucos ousam pronunciar não oferecem respostas. Elas abrem abismos. E quanto mais ele tenta preenchê-los com lógica, mais se afunda no labirinto que você criou. Ele não percebe, mas já é prisioneiro de um eco. Nesse labirinto, tudo se intensifica. Seus medos ganham a mesma força que seus desejos, e o que deveria repelir se mistura ao que atrai. Ele não sabe se foge de você ou se corre em sua direção, porque em ambos os casos estaria obedecendo ao mesmo impulso, não conseguir livrar-se da lembrança. É como um fogo que queima sem chama visível, uma febre que cresce mesmo quando o corpo parece calmo. O controle que ele exibe é apenas fachada. Por dentro, a desordem já tomou conta, e talvez seja justamente isso que o fascina: sentir-se vulnerável diante de alguém que ousou pronunciar o que tantas outras silenciaram. Você não compete com corpos ou aparências, mas com a coragem de tocar o indizível. Ele pode encontrar beleza em qualquer lugar, mas não encontra em qualquer boca as palavras que ferem e acariciam ao mesmo tempo. É por isso que diante de você, ele nunca será apenas ele mesmo, será também o reflexo do que você despertou nele. Você percebe agora como essas frases não são truques, mas revelações? Não se trata de manipular, mas de libertar, algo que estava aprisionado. O que excita a mente masculina não é o óbvio, mas a lembrança de algo que ele sempre quis ouvir, mas que ninguém ousou dizer. Ao escutá-las, ele reconhece a si mesmo em uma versão que nunca admitiu existir. E esse reconhecimento é ao mesmo tempo aterrorizante e irresistível. A pergunta que ecoa então não é mais se ele vai se render, mas quando. Porque a rendição não acontece de repente. Ela se constrói, palavra após palavra, silêncio após silêncio, até que não reste mais nada além da certeza de que você já habita seus pensamentos. E quando a mente é tomada, o corpo apenas segue. Você ousaria conduzi-lo até esse ponto sem retorno, onde o desejo deixa de ser escolha e passa a ser destino. Há um momento em que as palavras já não soam como frases, mas como lâminas. Não cortam a pele, mas a memória. Elas atravessam camadas antigas, despertam lembranças enterradas, fazem vibrar medos que ele jamais confessaria. É nesse instante que o homem descobre que não está apenas diante de você, mas diante de si mesmo. E isso o aterroriza mais do que qualquer provocação visível. O que você diz não é apenas sobre ele, mas sobre aquilo que ele tenta esconder do próprio. Reflexo. E quanto mais ele tenta resistir, mais se afunda. Porque as frases proibidas não são convites claros. São enigmas que se infiltram como sonhos mal resolvidos, retornando sempre que ele acredita ter esquecido. Ele pode até se distrair no mundo, mergulhar em outros corpos, em outros lugares, mas em silêncio, a sua voz o chama de volta. Essa é a armadilha mais sutil. Não é você quem o prende. É a própria mente dele que o condena a revisitar suas palavras, vezes incontáveis, em busca de sentido. O desejo, nesse ponto, se mistura com a dor. Ele deseja justamente porque dói, porque sabe que sua fortaleza foi atravessada. E não é exatamente isso que o fascina. Descobrir que não é imune, que existe alguém capaz de penetrar na zona que ele julgava inviolável. O prazer que nasce dessa invasão não é tranquilo, é um prazer febril, feito de ansiedade, de lembranças que queimam,
de fantasias que não pedem permissão para surgir. É um prazer que o consome porque não pode ser apagado. E talvez você já tenha percebido. Não se trata do que foi dito, mas do que continua não dito. As frases proibidas são apenas a superfície de algo maior, um chamado para que ele preencha com suas próprias projeções. O que você sugere é mais poderoso do que o que você afirma, porque obriga a mente dele a trabalhar sozinha, a criar imagens, cenários, hipóteses. E tudo o que nasce da própria mente tem força multiplicada. Ele não se apaixona apenas por você, mas pelo que sua imaginação criou a partir de você. É aí que a fronteira entre controle e caos se dissolve. Ele pode tentar racionalizar, pode dizer a si mesmo que está apenas jogando, que pode parar quando quiser. Mas o jogo já se tornou uma prisão invisível. A cada lembrança, a cada repetição, ele se amarra mais fundo naquilo que não consegue controlar. Ele não está apaixonado por uma mulher apenas. Está obcecado por uma voz, por um feitiço, por uma marca psíquica que o persegue mesmo no silêncio. E diante dessa revelação, resta uma questão que talvez também lhe cause vertigem. Até onde você está disposta a ir? Porque essas frases não são apenas um truque de sedução. São convites para atravessar o limite entre desejo e obsessão, entre prazer e tormento. E quando esse limite é cruzado, não há mais como voltar. O homem deixa de ser apenas ele mesmo e passa a ser aquilo que suas palavras despertaram nele. Você ousaria carregar esse poder, sabendo que ele não poderá mais escapar? E se eu lhe dissesse que, no fundo, o maior medo de um homem não é perder você, mas perder a si, mesmo dentro de você? Cada frase proibida que você ousa pronunciar arranca um pedaço da identidade que ele cuidadosamente construiu e o força a se enxergar sem suas armaduras. Nesse espelho nu, ele não é o profissional bem-sucedido, o filho obediente ou o amigo leal. É apenas um ser atravessado por pulsões, vulnerável a uma voz que o conhece melhor do que ele próprio. É por isso que suas palavras não apenas excitam, elas desestruturam. E essa desestruturação é viciante. O homem teme o colapso, mas ao mesmo tempo deseja-o com todas as fibras do seu corpo. Porque nesse colapso ele experimenta algo raro. A sensação de ser tomado, de perder o controle, de ceder sem querer. Não é exatamente esse o ponto onde prazer e perigo se confundem? Quando ele se percebe impotente diante do que você desperta, a rendição não é apenas física, é existencial. Ele descobre que não está mais no comando, e isso o prende mais do que qualquer promessa de amor. As frases proibidas funcionam como labirintos psíquicos. Quanto mais ele tenta sair, mais se perde. Cada palavra que você diz abre outra porta. Cada silêncio prolonga o enigma. Cada olhar sugere um significado que ele não consegue decifrar. A mente dele passa a girar em círculos, e quanto mais gira, mais retorna a você. Freud já dizia, aquilo que é reprimido sempre retorna. E o retorno não acontece como lembrança leve, mas como insistência obsessiva, como uma melodia que não para de tocar. Nesse ponto não é mais você quem corre atrás dele, é ele quem não consegue escapar de você. E o mais perturbador é que ele não percebe o instante exato dessa inversão. Acredita ainda estar no controle, mas já é a sua voz que o guia, mesmo quando você não está presente. Ele pode estar em silêncio, cercado por outras pessoas, vivendo sua rotina banal, e de repente uma memória retorna, uma frase se repete, um desejo arde sem aviso. Você o habita sem esforço, como uma sombra inevitável. E é aí que a linha entre desejo e obsessão finalmente se rompe. Ele não busca apenas estar ao seu lado, busca recuperar algo que já não pode mais ter de volta, a ilusão de autonomia. Mas essa ilusão já foi roubada pelas palavras que você ousou pronunciar. Você percebe o que isso significa? Que sua presença não é mais apenas externa, ela vive nele, coloniza seus pensamentos, ocupa os espaços entre suas certezas. Ele não deseja apenas você, deseja libertar-se de você, e é justamente isso que o prende ainda mais. Então a pergunta que resta não é se essas frases funcionam,
mas se você está preparada para lidar com o efeito que elas provocam. Porque o poder de excitar a mente masculina não está em oferecer prazer imediato, mas em instalar uma marca que nunca se apaga. Uma marca que o faz voltar, que o faz correr, que o faz se perder e, ao mesmo tempo, implorar por mais. Você terá coragem de sustentar esse poder até o fim, sabendo que cada palavra dita é uma corrente invisível que jamais se rompe. No fim, você percebe que não falávamos apenas de frases, mas de portais. Cada palavra que ousamos atravessar juntos foi menos sobre ele e mais sobre você. Sua coragem, sua voz, sua capacidade de se tornar o espelho que reflete o que o outro não queria ver. E nesse reflexo, o homem se perde e se encontra, oscilando entre o fascínio e o medo. O que parecia apenas sedução revela-se como algo mais profundo. O poder de habitar a mente alheia com a força invisível da linguagem. Tudo o que foi dito até aqui não se dissolve quando o vídeo terminar. Pelo contrário, é agora que começa a ecoar em silêncio, nas frestas do pensamento. Porque as palavras que marcam não são aquelas que explicam, mas as que se instalam como enigmas. Talvez você já sinta isso dentro de si. A inquietação de saber que detém uma chave capaz de abrir não apenas o coração de um homem, mas também a sua própria percepção de poder, desejo e entrega. E o mais belo e aterrador é compreender que esse poder não nasce da imposição, mas da revelação. Ao ousar dizer o que outras calam, você não apenas excita, você desperta. Desperta nele um desejo que não tem nome, e desperta em si uma versão que talvez estivesse adormecida. Não é exatamente isso que nos transforma? Atravessar a linha entre o permitido e o proibido, entre a fragilidade e a força, entre o silêncio e a voz. Agora respire fundo e se pergunte: o que você fará com o que descobriu? Guardará essas verdades apenas como curiosidade, ou ousará incorporá-las em sua vida, deixando que sua voz seja o feitiço que ecoa na mente de quem toca? Lembre-se, o verdadeiro poder não está em repetir fórmulas, mas em reconhecer o valor da sua coragem de atravessar limites. E a cada vez que ousar, você não apenas mudará a forma como ele olha para você, mudará também a forma como você olha para si mesma. Se esta jornada despertou algo em você, não deixe que esse eco se perca no vazio. Curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal como quem decide continuar caminhando por um território de revelações profundas. Porque aqui não falamos apenas de homens e mulheres, mas das forças ocultas que nos movem. E lembre-se, uma frase pode aprisionar, mas também pode libertar. E talvez o maior segredo seja que, ao tocar o inconsciente do outro, você desperta o que estava adormecido no seu próprio.